Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula hoje da Mega Transformação. Hoje a gente tem mais uma aula muito especial, muito bacana. E eu quero dar boas-vindas e agradecer a presença de todo mundo que está aqui ao vivo. No ao vivo online ou agora depois, né? No outro momento do presente. Porque o que a gente tem é só o agora. Eu sou Kátia Artusi e o meu propósito é te auxiliar a resolver conflitos e desafios de uma maneira profunda, ao mesmo tempo que leve, bem-humorada e consciente da sua espiritualidade. E o tema dessa aula hoje é bem interessante. O nosso tema é: às vezes eu ainda vou lá e tá tudo bem. O que será que é esse lá, né? Que eu ainda vou algumas vezes. É isso mesmo. Eu ainda vou lá mais vezes do que eu gostaria. Eu fico triste, fico meio deprê. Muitas vezes eu duvido da minha capacidade, quero enfiar o pé na jaca em vários sentidos. Às vezes dá vontade de afundar no sofá e ficar só assistindo série da Netflix. E por mais que isso tenha um lado gostosinho, né, das séries e tudo, isso, né, é entrar na bad, ficar mal. E por mais que na hora que eu tô ali, que eu já tenha entrado e saído várias vezes, na hora que eu tô por lá, não é bem isso o que eu sinto, né? Eu brinco que eu volto a ser Dory espiritual. A Dory é a peixinha, né? Que tem amnésia de si mesma, da sua história. E no meu caso, quando eu entro nessa e me torno Dory espiritual, a minha dúvida é qual que é a minha natureza verdadeira. Muitas vezes eu me esqueço da minha capacidade, da minha potencialidade e fico ali remoendo, mesmo que por alguns instantes a vida, como se tudo já tivesse sido perdido. Gente, isso é muito ruim. Quem sabe do que eu tô falando, dá um joinha aí, dá uma curtida. Quem já sabe, quem já sentiu isso, quem passa isso também, dá um ok, né? Dá um ok aí para eu saber que eu não tô sozinha nesses momentos, quando a gente entra num lugar dentro da gente muito ruim. É sobre esse cair e levantar, ok? Que a gente está tratando nessa conversa hoje, na nossa conversa hoje. E muitas vezes, quando a gente cai nesse lugar, a gente pensa assim, depois que sai, nossa, eu não vou mais fazer isso, eu, eu não quero mais, né? Eu não quero mais entrar nisso. É como se fosse uma ressaca, né? Aquela ressaca físico-moral. Quando se faz algo que não queria e depois fica muito mal remoendo a situação, até com dor na consciência. E sabe por que que isso acontece? Vamos olhar um pouquinho para isso, né? Quando a gente entra numa situação e depois não sabe como lidar com ela, não sabe por que caiu ali de novo. Não olhar para a situação. Então, o desafio é esse, olhar depois para aquela situação com abertura para entender. Aprender a se dispor para fazer de uma maneira diferente. Sabe aquela história quando a gente fala aprender com os próprios erros? Bom, é exatamente isso, é necessário, né? Aprender com os próprios erros, errar, não tem nada de errado
de errar. Mas achar que tem é que impede que a gente aprenda com aquela situação. Porque o mundo que a gente vive, ele é dual. Ele tem a noite e o dia, ele tem o claro e o escuro, ele tem a alegria e a tristeza, a dor e o prazer. E aí todas essas situações, elas nos mostram a natureza desse mundo que a gente vive, que é dual, né? É dual, faz parte do mundo que a gente está hoje, esses altos e baixos. E a questão é, já que faz parte, como que eu posso olhar para isso e viver isso de uma maneira proveitosa, né? Que eu cresça com isso, ao invés de toda vez eu cair de novo num lugar, não tem saída para mim, e repetir o mesmo programa mental. A gente se entender e se conhecer para tirar proveito e não se repetir. E aí eu vim aqui dizer, né, e compartilhar que isso acontece, né, com todo mundo. Por mais que você busque um caminho do autoconhecimento, ou por mais que você esteja ainda no caminho do desconhecimento interno, por mais buscas, por mais retiros espirituais que você já tenha participado, ou que você não tenha participado de nenhum ainda, não tem que participar, não tem regra, né? Por mais livros de autoconhecimento que você busque, eu não sei até onde isso é um critério, né, de confiança, de garantia, ou até por coisas que você ainda não tenha buscado. Por mais que você tenha amigos, muitos ou poucos, mas aqueles com quem você sabe que você pode confiar. Sempre, gente, se você for humano, se você for um terráqueo, se você for um extraterrestre, mas se você está passando a temporada aqui na Terra, você vai ter sim momentos de dor, momentos de angústia, de estresse, de ansiedade. É muito provável que sim. Todos se identificam com o que eu estou trazendo? E nessas horas você vai se perguntar, pode ser que sim, é muito provável que você se questione. O que eu fiz de errado? Por que eu estou passando isso de novo? Mas eu fiz tudo tão direitinho. Você vai gerar um diálogo interno com você mesmo. Eu segui o manual intergaláctico. Como era para lidar com as pessoas na Terra. Eu li, eu meditei, eu orei, não xinguei ninguém no trânsito. Não, aquele cara que eu xinguei, não, só um cara. Mas ali também ele merecia. A conversa muitas vezes tem um fio da meada e não tem fim. Você cria um diálogo interno para justificar, para tentar entender e na verdade está só repetindo, sem transformar a situação, sem aprender e se transformar, né? Não é transformar ninguém, é realmente tirar algo de proveitoso, tirar um aprendizado daquilo. Não quer dizer que por melhor que você seja, que por mais que você faça, isso não vai acontecer, isso vai continuar acontecendo. E quanto antes você entender que isso faz parte da sua história, que faz parte da história de todo mundo, que é uma melhoria contínua nas alegrias e nas dores, mais fácil, mais possível, mais coerente vai ser o seu caminho aqui. Mais proveitoso, né? Mais benéfico para você e para todo mundo. E não ficar se perguntando por que, oh meu Deus, eu sou uma pessoa e tal, tão bacana, o que será que eu fiz? O que será que eu fiz? O que eu fiz nessa vida? Será que foi da outra? Quando uma situação dessas acontece com você, ela vem para te mostrar algo, talvez sim, talvez não. O mais desafiador é como lidar com isso e não tentar que ela não aconteça. Está fazendo sentido para quem
tá me ouvindo até aqui, para quem chegou agora, né? E aí a gente vai entrar nessa argumentação que muitas vezes ela é sem fim. Oh, meu Deus, eu comprei minha passagem para a Terra para ajudar o planeta na hora de transição. Eu estou tirando o glúten, eu estou tirando a lactose, por que eu ainda estou passando por isso? O que eu não entendi? Ou seja, a gente está atualizando o nosso discurso mental para termos que a gente sempre falava, onde foi que eu errei, minha culpa, minha máxima culpa. Não adianta a gente mudar o nome do discurso, não adianta a gente mudar a capa, o lado externo da situação, se não mudar internamente a mentalidade para lidar com a situação. Não adianta trocar a palavra difícil, ninguém mais fala difícil hoje, o pessoal mudou por desafio. Porque aí já traz uma postura mental de desenvolver, de lidar, ok. Mas não adianta mudar o rótulo se você não muda internamente a forma de lidar com a situação. E quando ela acontece, você age de novo com desespero, sem trazer a experiência de situações anteriores. Entende? Sem se abrir para o novo, que talvez seja uma grande oportunidade que aquela situação está trazendo para você. Saiba que o objetivo não é ter controle. Nunca foi ter controle sobre as coisas. Por melhor que sejam as suas intenções. E a gente sabe onde que está cheio de boas intenções. Se você não se abrir verdadeiramente para o novo, para o inesperado, deixar uma margem da surpresa. As fábricas deixam uma margem de erro para as peças que elas fabricam. Uma margem de segurança. Por que você não vai deixar uma margem de surpresa para a vida te surpreender? Por quê? Se você vai sofrer, se você não entender esse mecanismo, essa mecânica mesmo da vida, nesse mundo dual, em que há momentos de alegria, há momentos de dor, há momentos de tristeza, há momentos de abundância, há momentos maravilhosos, mas a gente está no mundo da impermanência. Tudo que a gente vê não vai ser eterno. E quanto mais você olhar para isso e entender como funciona, mais fácil vai ser lidar. Por mais gostoso que seja, não dá para segurar, tudo passa, não é? Inclusive essa dor. Mas na hora que a gente está vivendo a dor, a gente esquece que passa, porque a gente traz memórias de como lidou com essas dores em outras épocas. E geralmente, não é regra, né? E é sobre isso que a gente está falando, de descobrir novos espaços dentro da mente, dentro da nossa forma de lidar. Então, quando vem uma situação de muito desafio, geralmente você busca a sua resposta automática, que você lidava com essa situação antes. E pode ser que seja uma situação de desespero, pode ser que você haja no impulso, pode ser que você haja na impulsividade, pode ser que você empaque, dê aquela travada, né? Pode ser que você parta para cima ou que você recue. E pode ser também que exista uma outra alternativa, que é se preparar para isso, que é descansar, quer respirar, quer dar uma volta, quer buscar uma solução. Às vezes a gente tem tempo para isso, na hora. Às vezes a gente tem clareza. Às vezes a gente não tem tempo, por mais clareza. E às vezes a gente tem tempo, né? Mas não consegue ter a clareza para lidar com aquilo. Por isso que na hora você vai fazer os seus melhores recursos. Numa situação de emergência, uma situação de acidente de trabalho, é uma área que eu conheço, né? Já trabalhei com isso. Na hora que ocorre a emergência, você tem que pegar os seus recursos e lidar com aquela situação.
E você pode ter um plano de ação, você pode ter um trabalho, você pode ter toda a equipe, todos os seus mecanismos internos para lidar com aquilo. E pode ser que o resultado seja muito bom, mas pode ser que também o fim não seja o esperado. E aí? Acabou a situação de pânico? Né? Acabou o problema? Qual é a melhor forma? O que eu venho deixar aqui conversar com vocês hoje é avaliar essa situação. O que é isso? Olhar para os pontos frágeis, né? Olhar para como você está enfrentando aquilo. Pode ser que você nem saiba como você enfrenta uma situação. E só na hora da emergência você vai ver a sua reação. É um caminho também do autoconhecimento. Quando há um espaço interno, quando há uma possibilidade e uma coragem de olhar para como que está acontecendo. Porque é na emergência que a gente sabe como realmente a gente vai lidar. Né? Que tem aquele impulso, que tem aquele instinto. Por mais que você se programe para lidar com o problema de uma certa forma, você só vai saber mesmo na hora que a coisa acontecer, na hora que o bicho pegar. E aí, na hora, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas e depois? Né? O meu convite sempre é a gente criar uma condição, não na hora, mas antes, para que quando surgir a emergência, para quando surgir o problema, para quando surgir o desafio, você tenha novos recursos para lidar com isso. Então, na hora que acontecer uma situação muito desafiadora, dê o melhor que você puder. Mas, logo a seguir que passou, olhe para você e veja se o resultado que você teve no final foi o que você queria. Se estava ok, siga em frente. Se não, faça uma autoanálise. E aí você vai buscar os pontos que você precisa controlar, né? Que você precisa colocar uma condição de agir diferente. Entende? Está fazendo sentido? Por quê? Se a gente não faz essa avaliação posterior, a tendência é que sempre que acontecer, você responda da mesma forma. Porque, digamos assim, é a única que você conhece. Então, quando a gente começa a olhar para aquela situação de uma outra maneira, olhar para si, né? Não como algo que está determinado e não tem um outro caminho. Pelo contrário, existem muitos caminhos. E quando você se coloca ali para isso, para olhar, para aprender, você descobre novos recursos. Na hora você, muito pouco provável, vai ter condição de ter essa clareza e tempo para resolver. Mas o que você faz depois vai te proporcionar lidar com aquilo de uma outra maneira. Sim, às vezes a gente vai lá e está tudo bem. Olha o tema da aula. É exatamente por isso. Para que a gente olhe de frente para as situações que vão vir. E não tenha medo que elas aconteçam. Pelo contrário, se prepare, se previna. Para que realmente na hora que vier, você possa enfrentar de outra forma. Eu queria trazer assim, um exemplo prático. Uma situação que aconteceu comigo. Há alguns anos, eu não dirigi em estrada. Há poucos anos, há uns 3 anos atrás, eu não conseguia dirigir em estrada. Teve uma época que eu dirigi, depois parei de dirigir, enfim. E eu tinha um certo pânico mesmo, tinha muito medo disso. E aí eu fui fazendo um trabalho, né? Fiz trabalhos com programação neurolinguística, fiz a formação e cuidei, né? Recebi tratamento e também me cuidei. E aos poucos, eu já sabia dirigir, sempre dirigi na cidade, fui me aventurando. À medida que essa disposição foi se renovando.
Então, o que acontecia? Quando eu pegava o carro, antes de 2016, e eu tentava ir para a estrada, já houve situações em que eu travei completamente. Geralmente eu nem pegava o carro sozinha, porque eu sabia que poderia acontecer. E aí, era exatamente isso que acontecia. Então, o que eu fazia? Eu passava o volante para quem estivesse comigo. Eu até tentava, mas eu não tinha os recursos, eu não sabia o que fazer. E aí acabava que era sempre a mesma situação. Então, o que eu gravei sobre mim mesma? Eu não consigo dirigir na estrada, né? Isso já foi um rótulo, eu carimbei, um determinismo. Eu não tenho coragem, né? Eu tenho medo e tal, tenho trauma, não sei o que, não sei de onde vem. E já tinha todo um discurso pronto e sempre repetia essa mesma situação. Até que um dia eu determinei que eu queria que fosse diferente, que o resultado dessa situação fosse diferente. E aí eu tive que buscar recursos e estratégias para lidar. Apenas determinar, querer, não é o suficiente. Às vezes pode até ser que seja. Mas, se não for, a determinação é o que vai puxar toda uma condição de você fazer diferente. Mas se você não determinar e achar que vai ser sempre daquele resultado, você já está escrevendo a sua história de maneira fatalista. Ou seja, eu nunca consegui antes, eu não estou preparado, eu não vou conseguir daqui para frente, eu não vou nem tentar. E aí você perde a grande oportunidade de fazer diferente. Porque um dia, ou dois, ou muitos, aquilo deu errado. Mesmo que tenha sido 1, 2, 10, 1000, se todas as suas memórias estão daquilo, a chance de permanecer, se não houver uma análise, se não houver uma coragem, uma busca para o enfrentamento, você vai acabar repetindo da mesma forma. Mas se você quiser e se dispor a criar uma nova imagem mental sobre si, essa história muda. Eu estou aqui de exemplo. O que aconteceu então, depois de tudo isso, né? Eu comecei a criar uma imagem nova. Para mim, me vi dirigindo. Comecei a fazer afirmações de que eu era uma ótima motorista, de que eu era a melhor motorista, de que eu ia e voltava com segurança e que inclusive não ia aparecer nenhum caminhão. Eu tinha medo daquelas carretas, né, duplas, imensas. Isso aí, só de pensar, já imaginava o carro balançando. Então eu comecei a criar uma nova imagem e, claro, dentro de mim, da minha maneira, e aí vem uma outra coisa que eu vou falar, dentro da minha maneira, eu comecei a me visualizar agindo diferente. Porque eu sabia que os riscos, as situações, os desafios, as dificuldades, elas estariam ali. Então eu não posso mudar a estrada, eu não posso fazer um decreto que tirem todos os carros no dia que eu for sair. Qual a chance, qual a probabilidade disso acontecer? Zero, né? Não é nem mínima, é zero. Então, eu só posso mudar a única pessoa que vai fazer a diferença. Quem é essa pessoa? Eu mesma. E recentemente eu fui dirigindo para São Paulo, que é uma estrada muito boa, duplicada e tudo, dentro do que eu posso hoje. Ah, Kátia, mas você não... É o que eu posso hoje e é algo que há poucos anos era impossível na minha mente. Mas eu criei uma nova imagem sobre isso, minha. E quando eu criei, tomei a decisão de fazer diferente, comecei a criar uma nova imagem e dei os passos necessários. Não fiquei só na decisão e na intenção. Eu busquei recursos que pudessem me ajudar. E aqui estou dirigindo, muito feliz, muito grata, com segurança, com proteção, sabe? Por quê? Porque eu criei e batalhei para que essa imagem saísse da minha mente e fosse para o mundo externo. E é sobre essa imagem que a gente tem na nossa cabeça, sobre nós mesmos, que eu quero ir um pouco mais fundo.
a nossa imagem é como a gente lida com as situações. Se você tem uma autoimagem de confiança, de autoconfiança, de coragem, de alegria, de disposição, quando vier a situação de desafio, lembra? Eu às vezes vou lá ainda e tá tudo bem. Quando vier algo que queira, algo interno, externo, enfim, que puxe o seu tapete, conforme a sua imagem interna, você vai lidar com aquela situação. Não é conforme a situação, é conforme você se vê. Entende essa diferença? Quero saber se está fazendo sentido para você que está aí assistindo. Sabe? Olha a diferença da história. Não é a situação que faz com que eu reaja assim ou assado, e sim a imagem que eu tenho sobre mim, que me faz agir assim ou assado. E aqui nós estamos indo além. Qual é a imagem que eu tenho sobre mim? Muitas vezes você não sabe qual a imagem que você tem sobre você. E se você não se dispor a aprender a se conhecer, as situações vão continuar acontecendo e as suas reações vão continuar se repetindo. E aquilo que sempre acontece, que é uma dor, que é uma tristeza, que é uma angústia, porque a gente está no mundo dual, né? E essas situações vão vir para nos desafiar, para nos fazer crescer, não é para derrubar. São os obstáculos que a gente enfrenta para ir para frente, ok? Então, conforme a situação se apresenta e conforme você responde a ela, é que é a sua imagem. Então, é meio que um trabalho de investigador particular, de detetive. Só que você tem uma grande vantagem sobre o detetive. Você está com você 24 horas. E aí, se você se dispõe a se observar, você pode aprender com você. Você pode entender como você reage e você pode escolher permanecer dessa forma ou fazer diferente. Só que agora, uma escolha consciente. Não é uma escolha que não cabe a você. Não é uma escolha inconsciente que você vai argumentar, nossa, mas eu não tinha outra alternativa. A situação veio e eu agi assim. Se não existissem outras alternativas, todas as pessoas reagiriam sempre da mesma forma naquela situação. E não é isso que acontece. Se existe mais de um modo de reagir, não é? É porque existem opções. Não quer dizer que você tenha que agir igual a ninguém. Mas se você não souber como você mesmo age, você não tem como mudar. Tá fazendo sentido? Então, meu convite é, primeiro, compreender a dinâmica do mundo que a gente vive, compreender a sua dinâmica perante as situações, que é através da autoobservação. Entender o mundo é ler, é estudar, né? Mesmo que eu não saiba sobre a lei da gravidade, isso não impede que eu seja afetada por ela. Mesmo que eu não saiba o que significa se eu for um outro país e tiver uma placa que eu não conheço porque eu não sei o idioma, eu não me eximo dos riscos e dos perigos que aquela placa apresenta porque eu não sei o idioma. Então, se eu não me conheço, eu não me eximo de responder sempre da mesma forma porque eu não sei como eu vou reagir. Ok? Ok? Então, para que eu possa agir diferente, eu preciso primeiro conhecer as regras do jogo. Eu preciso saber como que eu respondo. Eu preciso saber como que meu corpo reage diante de camarão. Se eu comer camarão, tem gente que tem alergia. Então, sempre que comer vai ter uma alergia, né?
pode enfrentar, pode ser que isso se modifique, a questão não é essa. Mas se eu tenho alergia diante de algum alimento, eu não vou me expor indevidamente a este alimento, ok? Se eu sei que eu tenho pouca paciência com certo tipo de comportamento, eu não vou entrar numa situação onde eu veja aquilo, porque eu vou acabar respondendo da mesma forma. Se eu não sei dirigir caminhão, eu não vou pegar ele e me colocar na estrada, porque eu não sei lidar com aquela situação. Agora, se eu não sei que eu sou assim ou assado, se eu não sei nem como eu reajo, se eu não sei se eu tenho alergia a algum produto químico, a algum alimento, eu vou descobrir no experimento, ok? Eu vou descobrir quando a situação vier à tona. Então, a primeira coisa é se permitir se conhecer, se observar com amorosidade, para que você descubra as suas potencialidades e as suas limitações. E você se proponha a aumentar suas potencialidades e diminuir as limitações. Não sei se alguém vai conseguir extinguir. Eu não tenho esse objetivo. Mas à medida que eu entendo, eu posso criar um ambiente seguro, um ambiente de recursos, onde as minhas habilidades se expressem, sejam enaltecidas. Não é para ocultar, não. É porque eu aprendi que desenvolvendo eu vou melhorar, certo? Mas primeiro eu preciso saber como eu funciono. Eu preciso saber como eu reajo. E aí eu vou descobrir qual é a imagem mental que eu tenho sobre mim. Porque a forma como eu reajo é a forma como eu acredito que eu sou. Mas não é quem eu sou. Esse é um papo um pouquinho mais profundo. Mas eu quero que fique muito claro isso. Se você quer agir diferente, primeiro você precisa saber como você responde a uma situação. E aí que você se proponha a fazer diferente se aquela resposta que você está dando, não é satisfatória. Porque, gente, sabemos que ninguém muda ninguém. Então não adianta ficar bravo com o outro. Mas você muda você. Então você precisa se conhecer para fazer uma nova escolha de resposta, ao invés de agir sempre da mesma forma. E às vezes é uma mesma forma que você nem sabe que tem. Entende? Entende isso? Tenho certeza que sim. Então se disponha a se conhecer e se estiver satisfeito, siga em frente. Se não tiver, monte um planinho de ação, defina as estratégias que você vai utilizar para mudar, para alcançar o seu objetivo, ok? E para ter esses furos, né, de energia sobre o seu controle, né? Não um controle de que eu controlo o destino, mas uma zona de sabedoria, né? Um espaço ali que você pode transitar com segurança, porque você sabe que ali você está em paz, está se protegendo, né? Então isso fala não só da questão mental, emocional, mas da sua questão energética, né? E aí eu quero trazer mais uma vez, quero trazer sempre a importância da meditação. Nessa hora, a meditação, ela te ajuda a se conhecer, a se observar, a se capacitar, né? A criar aquela reserva, lembra? Aquela reserva de energia, aquela proteção para uma situação da qual você não sabe como vai ser. Se você estiver muito cansado, você vai dirigir numa estrada? Você não deveria. Mas se você precisa viajar e está muito cansado, então você já sabe que você não vai conseguir, que o risco de dormir no volante é imenso. Então evite, ok? Evite porque você se conhece. E se você não se conhece, se observe para se conhecer. Quero saber se está fazendo sentido.
se tem algo aqui que está chamando a sua atenção, ok? E coloque aí, deixe o seu comentário, coloque uma pergunta para que a gente possa responder qualquer dúvida que surja em função disso. Você tem alguma dúvida sobre o que foi dito, sobre como lidar com as situações de desafio? Está fazendo sentido? Ou não é dessa forma que você geralmente age? Você quer colocar um outro ponto de vista? Ok? Quero te ouvir também. A gente vai caminhando aqui para os momentos finais. Então, quero saber se você tem dúvidas e perguntas ou comentários. Deixe aqui seu comentário e a gente vai se organizando, ok? Só um minutinho, vou beber uma água. Enquanto vocês refletem aí, deixem seus comentários. Eu vou fazer uma recapitulação agora de tudo que a gente conversou hoje, ok? Para a gente fazer um fechamento. E eu quero sempre pedir que se houver alguém que se essa aula está fazendo sentido para você, você quer que alguém assista, que pode ser útil a essa pessoa, deixa o nome dessa pessoa aqui embaixo nos comentários, para que outras pessoas também tenham oportunidade, né, de refletir, de se posicionar. Então hoje o nosso tema foi sobre esses momentos de desafio que a gente enfrenta, os momentos difíceis, né? Às vezes eu ainda vou lá e tá tudo bem. Então esse ir lá é ficar mal, é ficar de bad, é ficar meio triste, deprê, angustiado. A gente falou que isso vai sempre acontecer, não é sempre, né? Mas assim, isso acontece, isso faz parte da vida de cada um, isso faz parte da nossa consciência, da nossa dualidade. Essas situações desafiadoras, elas não vêm para prejudicar, elas vêm para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento e para a gente aprender a lidar com isso, principalmente com a gente mesmo. Outra coisa, o que acontece quando surge um problema? Se eu me conheço, se eu já me observo e sei como eu lido com as situações, eu posso me programar, né? Não me programar, mas de certa forma eu já sei como eu reajo. Eu posso criar um ambiente, uma atmosfera de proteção, de prevenção, para que as consequências não sejam graves, tanto na hora de ficar pensando muito, quanto numa resposta mais reativa. Se eu não me conheço, isso está vindo para que eu possa me olhar, para que eu possa buscar um caminho, certo? E aí, quando surge algo e eu respondo de uma maneira que nem eu esperava, ali tem a oportunidade de eu me conhecer, de eu analisar essa resposta, esta reação, certo? E escolher um novo modo de agir. Eu não preciso sempre agir, eu não estou fadado a sempre responder de uma forma só. Não. Quando aquilo vem, eu vou agir às vezes por um impulso, que é o meu modo automático de agir. Mas se depois eu me permito olhar para aquilo com compaixão, com amorosidade, para a minha própria resposta, se envolver outras pessoas, a gente pode se reunir e ver de que maneira a gente pode resolver isso se ocorrer novamente, essa emergência. Então eu crio recursos que eles já têm em mim, eu tomo consciência dos meus recursos para lidar com essa situação desafiadora, certo? E aí com isso, o que acontece? É como um cinto super-herói que tem múltiplas opções. Então você tem múltiplas opções. Mas se você não olhar para a situação quando ela acontece e não fazer uma análise depois, né, criar um plano, ok?
Exatamente isso. Bom, quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Quero agradecer aos comentários, às participações. Agradecer quem assistiu aqui ao vivo. Quero agradecer quem está assistindo no Agora do Futuro, no Agora Depois. E vou te pedir aqui para curtir, tá bom? Curtir a nossa página no Face, no Instagram, no YouTube. A nossa página é Mega Transformação. Então curte com a gente, compartilha, divulga. E até a próxima live, que vai ser na quinta-feira. Gratidão a você, a todos que estiveram aqui hoje. Uma noite maravilhosa. Um beijo. Muito obrigada.